Não tenho facilidade com matemática. Eu odeio matemática. Eu nunca vou conseguir aprender isso. Se você se identifica com alguma dessas frases, o vídeo de hoje é para você e é sobre dicas de como estudar matemática. E a primeira dica recai sobre a forma que você estuda matemática. Se você acredita que vai aprender apenas indo nas aulas e olhando o professor passando matéria, com o caderno todo em branco, você está enganado. Um dos maiores problemas dos alunos é pensar que entender o que o professor ensina durante a aula é a garantia que vão ir bem na prova. Como já disse em outros vídeos, existe uma diferença enorme entre seguir a explicação do professor e realmente entender como fazer quando não se tem mais ajuda. Por favor, não caia nessa ilusão, que é chamada de ilusão da competência. Então, para ser bom em matemática, você precisa estar realmente envolvido no processo de aprendizado. Repare nos melhores alunos de matemática. Mesmo que eles não estudem bastante em casa, tente reparar no grau de concentração deles quando o professor está passando a explicação da matéria. Ou eles estão anotando as coisas mais importantes no caderno, ou estão num processo de interiorização do que o professor está passando. Esse momento onde o professor está explicando a matéria é essencial para o seu aprendizado. Aprenda ativamente nesse momento. E uma dica para quem não tem tanta facilidade com matemática é anotar o passo a passo da resolução de problemas, colocando anotações sobre dicas e macetes importantes que seu professor passou. Dica 1. Estude ativamente. Agora, diferentemente de matérias como história, onde basta memorizar um punhado de datas, nomes e eventos, em matemática você vai ter que ir um pouco além. Mesmo que você também tenha que memorizar algumas fórmulas, você vai ter que saber como usar essas fórmulas. Até aqui talvez não esteja contando nenhuma novidade, mas então, o que é mais importante do que as fórmulas? Mais importante que as fórmulas são os princípios que as regem. Então, tenha um foco maior no momento dos estudos dos princípios. Por exemplo, muita gente conhece o Teorema de Pitágoras por essa fórmula aqui, mas pouca gente entende muito bem qual é o princípio dela. E o princípio dela é o símbolo das escolas que usam o método do ensino Pitágoras. Sabendo agora que a área dos dois quadrados menores é igual à área do quadrado maior, fica mais fácil de entender, memorizar e saber quando usar essa fórmula. E essa é uma das grandes diferenças entre quem vai bem e quem não vai bem em matemática. Dica 2. Estude princípios. Agora um problema que vejo em todas as pessoas com dificuldades em matemática. Eu disse todas, é que invariavelmente o problema delas começa não de algo relacionado à matéria atual, mas sim de anos anteriores. Enquanto outras matérias parecem mais com casas, que você pode ir construindo uma ao lado da outra, e se caso você esquecer de alguma, isso não vai fazer grandes estragos, já a matemática é como se fosse um prédio. Cada ensinamento tem base em outros mais embaixo. Então, quando falta algum andar, toda a construção entra em perigo. Ou seja, a matemática é uma matéria totalmente cumulativa. Para você fazer qualquer resolução de exercícios, você precisa de conhecimentos anteriores. E aí, o que acontece se eu tiver muita falta de conhecimento passado? O que fazer? Se você ou seus pais tiverem condição, sugiro fortemente que paguem um professor particular especialmente para isso. Mas se vocês forem que nem eu sempre fui, aí você vai ter que usar nossa tão linda internet, em especial nosso YouTube, para ir além dos meus vídeos e procurar canais como o Khan Academy, Me Salva ou algum outro que tenha conteúdos desde os níveis mais básicos até os avançados e ir passando por todos, até descobrir onde estão seus pontos fracos. Dica 3. Estude o que você ainda não aprendeu. Agora algo que se você já procurou conselhos em como melhorar em matemática é que as pessoas dizem que você deve praticar, praticar e praticar, que é, na minha opinião, definitivamente um erro. E talvez já perceberam que sou um pouco contra em se matar de estudar, né? Escute aqui, você tem sim que praticar, mas se fosse apenas para fazer isso, aposto que muitos de vocês que estão assistindo já estariam no mestrado em matemática, de tantos exercícios que já fizeram. Você precisa praticar usando técnicas e com um mindset apropriado para isso. Seu objetivo quando você estiver fazendo exercícios tem que ser de descobrir quais são os seus erros e entender em quais momentos você aplicou algum princípio de forma errada ou onde você não entendeu direito a matéria.
Se você errou muitos exercícios em matemática, isso não quer dizer que você é ruim, que você não vai conseguir. Já é comprovado que todas as pessoas saudáveis têm iguais condições de aprender os conceitos de matemática. E como pode ser visto lendo o livro Mindset, pessoas que acreditam ter um potencial ilimitado, ou seja, pessoas que acreditam que podem conseguir algo, elas têm maiores chances de conseguir sim, melhores notas ou conhecimento, tanto em matemática quanto em qualquer outra área da vida delas. E indo um pouco mais além, também já é comprovado, estudando o cérebro das pessoas, que é quando erramos que nosso cérebro trabalha mais, ou seja, aprendemos mais quando erramos. Então, se você travou em algum exercício, tente esquecer e descansar um pouco, e depois, com a cabeça mais descansada, volte ao difícil. Conseguiu fazer? Ok, agora aprenda o porquê você não estava conseguindo. Não conseguiu? Peça ajuda a algum colega ou professor. Estudar com algum colega é importante nesses momentos. O que muitos estudantes fazem é desistir e passar para outro exercício. Pertença ao grupo que aprende cada vez mais com os erros. O erro é a parte mais importante da matemática. Dica 4. Estude seus erros. Agora, se você já faz todas ou algumas dessas dicas, mas talvez ainda não esteja conseguindo o seu propósito, quero contar para você o meu segredo. O segredo que me fez e me faz ter notas mais altas que meus colegas em matemática, mesmo estudando menos que eles, que é sobre o raciocínio lógico. Como já disse, a matemática é como se fosse um prédio, e o raciocínio lógico é a base dele. A matemática é toda fundamentada em raciocínio lógico. Então, sem essa base lógica forte, tudo o que for construído em cima dela será fraco. Então, a minha última dica, segredo, é fazer exercícios de raciocínio lógico. Eles têm aos montes na internet, em bancas de jornais e até em aplicativos. Por favor, se você quiser tirar apenas uma informação desse vídeo, faça exercícios de raciocínio lógico. E essas foram 5 dicas de como estudar matemática.